Olá, boa noite. Olá, boa noite, Dre. Tudo bom? Tudo bem? Bem, graças a Tudo Deus, bom? você. Bom, Tudo bem também. então podemos começar. Hoje a gente vai falar como que é para um psicólogo tratar, né, um psicólogo clínico tratar pessoas que sofreram ou sofrem abuso sexual. E o Léo tá aí para nos dizer como é que faz isso, né, Léo? Eu vou deixar ele se apresentar para depois a gente começar com as perguntas. Pode se apresentar, Léo. Bom, boa noite, primeiramente para todo mundo. Queria agradecer o convite da Andressa, né? Minha prima querida, e por estar aqui, podendo construir algo aqui com vocês, né? Algumas reflexões, algumas aproximações. Bom, meu nome é Leonardo Haddad, da Costa Barros. Eu sou psicoterapeuta aqui em Marília, São Paulo. Eu trabalho com clínica há 10 anos, atendo crianças, adultos e adolescentes. E trabalho na saúde pública, de certa maneira, contando a parte acadêmica e a parte da prática, há 9 anos. Tá? Tenho, sou especialista em saúde mental, sou especialista em psicoterapias de orientação psicanalítica. Tá? E estou aqui para conversar um pouquinho com vocês. Também sou escritor, né? Um ótimo escritor. E O Léo está aqui para esclarecer algumas questões que a gente tem aí, porque ainda sofremos, né, Léo, muito preconceito com psicólogos, psiquiatras, como comentei da outra vez, na minha outra live com a Mirelle, que era psiquiatra. Então, a gente está aqui para esclarecer para as pessoas, para quem não sabe ainda, eu criei um grupo junto com o Léo está lá de voluntário como psicólogo, para ajudar essas pessoas que sofreram ou sofrem algum tipo de abuso, seus familiares também, e não só isso, mas também orientar as pessoas que não passam por isso, orientá-las para que possam ficar de olho, né, mais de olhos abertos ao tema, para que não aconteça, né, para que tenha para que tenha qual que é a palavra, uma prevenção, digamos assim, né? Então eu queria uhum, que você comentasse um pouco, Léo, com a sua experiência e conhecimentos à frente dos serviços psicológicos, como são tratadas em consultório essas sequelas apresentadas às pessoas que sofrem desse tipo de abuso, né? Como problemas relacionados ao comportamento, como agressividade, crianças com comportamento indevidamente sexualizadas, depressão, entre outras coisas. entendi. Bom, deixa eu esclarecer um pouquinho primeiro para vocês, né, que a psicologia ela tem diversas abordagens, tá? A psicologia clínica ela passa por abordagens com o objetivo de focar o comportamento, né? Tem abordagens que o objetivo é a investigação do inconsciente, tá? E tem diversas outras, tá? Eu trabalho com essa questão do inconsciente, né? Que é a psicoterapia de orientação psicanalítica, tá bom? Então, o tratamento em psicoterapia, né, de pessoas que sofrem, né, com a violência sexual, tanto concretizada quanto, né, concretizada no sentido de o ato consumado em si, né? Tanto isso quanto a prévia, tudo que vinha acontecendo, né? Porque a gente sabe que o abuso ele não se refere só ao coito, né? A violência, a prática, né? Da Consumado. Ah, penetração.
consumada, né? Existe essa violência de diversas dimensões. Então, começa por uma aproximação, né? Umas brincadeiras, pega o carrinho, o brinquedinho ali, né? E aí passa aqui na minha perna, passa, né? Passa no meio das suas coxas. Então, vai sendo um processo. A violência sexual, ela começa a partir da sedução, né? E aí vai evoluindo até acontecer o ato consumado, se não for pego antes, tá? Então, como é que é o tratamento, assim, né? Da psicoterapia, de orientação analítica, especialmente? Além de abordar essa questão do trauma, que vai ficando no inconsciente, e às vezes a pessoa ela não acessa isso de forma voluntária, né? Porque fica lá no inconsciente, porque a gente é assim. Nós temos o inconsciente e o consciente, né? Que não são estruturas assim da anatomia do corpo, né? Ou do cérebro, mas são as estruturas abstratas, tá? São ideias que a gente tem, né? Então, tem a questão do consciente e tem do inconsciente. Os traumas, todos, eles vão ficando colocados nesse inconsciente, tá? Vamos imaginar, por exemplo, que o inconsciente é como um porão. Um porão onde você não sabe onde está a chave, né? Você não sabe onde está a chave, então você não tem acesso ao que está lá dentro, apesar de ter vivido. Então, tudo que a gente vai vivendo, de alguma maneira, aquilo vai ficando, a sua expressão, no inconsciente humano, né? Memórias que são muito traumáticas, a mente encontra um jeito de se defender, deixando aquilo lá no nosso porãozinho do inconsciente. Sim. Na verdade, é um porãozão. Se a gente for se comparar esse modelo de consciente e inconsciente, por exemplo, a gente pode se remeter ao modelo do iceberg, por exemplo, né? Onde a parte emersa, né, é a parte da consciência e a parte imersa, ou seja, de baixo, é o inconsciente. Então, o inconsciente ele está regendo a todo momento a gente, Sim. né? Então, essas memórias traumáticas, se não forem tratadas na infância, elas vão se perpetuando e aí a pessoa vai ficando mais velha, mais adulta, e isso vai vindo com a expressão de sintomas, tá? Que podem ser físicos, né? Podem ser psíquicos, podem ser sociais, podem ser sexuais, né? Então, o trabalho da psicoterapia, tá? Com relação a pessoas que sofreram algum tipo de violência sexual, ele perpassa pela linguagem, né? O trabalho é feito por meio do diálogo, especialmente quando é adulto, tá? Quando é criança, a gente utiliza o recurso lúdico, né? Porque o adulto, ele Sabe se expressar. ele expressa os seus conflitos e as suas angústias por meio da fala, né? Então a intervenção da psicologia clínica é por meio da fala também. Então a pessoa coloca, né? A gente vai compreendendo o que ela está trazendo, vai montando uma espécie de quebra-cabeça, né? E aí a gente fala o que a gente está pensando para a pessoa. Então é uma construção, tá? Tem que ter uma frequência, tem que ter uma continuidade, às vezes anos, e tem que ter adesão, né? Não é com uma, duas ou três sessões com o psicólogo que você vai transformar uma coisa que você demorou anos colocando no seu inconsciente de forma involuntária, né? Se organizando dessa maneira. Então, às vezes, a psicoterapia ela vai durar semanalmente, meses, anos, tá? Isso não só para os casos de violência sexual, né? Para a maioria das pessoas que buscam a psicoterapia, né? Para tratar aquilo que está incomodando, aquilo que é sofrimento, né? Ô, Léo, deixa eu te falar. Demora alguns meses e anos. E com criança, e só para eu terminar, com criança é por meio do lúdico. Então a criança ela expressa os seus conflitos e as suas angústias por meio dos jogos, por meio do brincar, né? E o psicólogo por meio das técnicas, né?
que tem, pode ajudar tanto a criança quanto o adulto nesse sentido, tá? Então, isso difere a conversa do psicólogo com um amigo, por exemplo, né? O trabalho com o psicólogo, numa psicoterapia, ele perpassa, tá? Por utilização de técnicas, tá? Técnicas, métodos, e com o adulto são técnicas que envolvem a conversa, tá? E com a criança, técnicas que envolvem os mecanismos lúdicos, né? Foi bom você comentar essa diferença. Agora me veio à cabeça outras perguntas até para te fazer. Primeiro, na sua visão, qual a diferença de se tratar já logo de criança e tratar quando está adulto já com mais sequelas? E a segunda pergunta é: existem profissionais que são capacitados especialmente só para crianças, ou qualquer profissional psicólogo pode tratar essa criança? Então, existem especialidades, né, dentro da psicologia, né? Só para lembrar, né, a psicologia é uma faculdade como a medicina, como a pedagogia, tá? Então, assim, existem especializações, existem cursos que a pessoa, enquanto profissional, ela vai fazendo para se especializar, para se aprimorar, né, com relação a esse aspecto da violência sexual, tá? Por outro lado, também existem outras especializações que falam do tratamento com crianças e adolescentes, propriamente dito. Então, seria de uma forma um pouco mais genérica, um pouco mais global, né? Não tão focado na violência sexual, né? Mas existem cursos, sim, de especialização, né? As pessoas, existem especialistas, né? Aí. Qual a diferença de ser tratado logo na infância e de ser tratado já adulto, isso, né? Isso, então. É importante a gente entender que o adulto, né, ele tem diversas maneiras de manifestar o sofrimento, tá? E a criança, normalmente, ela se comunica por meio do comportamento, tá? Por meio do comportamento. Então, a criança fica agressiva, a criança vai ficando isolada, a criança, né, fica com algumas inibições com um determinado adulto, né? A criança passa a não querer frequentar a escola, né? Acaba tendo isolamento social, tem dificuldade com a linguagem, baixa autoestima, querer fugir de casa e tudo mais. Então, a criança ela se expressa por meio do comportamento. Então, ela está comunicando algo por meio do comportamento. O adulto faz isso por meio da fala, tá? Não só da fala. E pode ser também feita pelo sintoma. Então, o sintoma, Sim. dentro da psicoterapia, dentro da psicologia, é compreendido como uma maneira, tá? Uma maneira que a mente encontra para resolver o conflito. Você acha, Para resolver o conflito, para resolver a angústia. você acha Pode que falar. tratando desde criança, essa criança conseguir superar esse trauma e não ter as sequelas como dores, né, as doenças psicossomáticas e poder ter uma vida melhor, assim, uma saúde mental bem melhor do que você arrastar até a fase adulta para procurar um psicólogo, um psiquiatra? Certamente, Dê. Certamente. Assim, se a gente for pegar uma pessoa que sofreu um abuso e ela tem uma propensão genética, cultural, psicológica, das experiências, a desenvolver na idade adulta um transtorno do pânico, por exemplo, ou então um transtorno depressivo maior, né? Ou então, ou mesmo as psicoses como a esquizofrenia, né? Se você pega isso na infância, né, você consegue favorecer com relação à prevenção desses tipos de transtornos que podem surgir na idade adulta. Então, intervir
logo no começo, é fundamental, porque senão lá na idade adulta podem emanar alguns sintomas com relação a transtornos mentais, né? E De físicos leves, também, né? moderados e até severos. E físicos, que a gente chama de somatização. A pessoa somatiza, tá? Então, o corpo também, ele é uma via que a mente encontra para canalizar o conflito, a angústia, né? Sim. Então, o sintoma, ele é diferente. A gente não... Tem a questão que a gente vai aliviar por meio da psicoterapia, tá? Mas o sintoma, ele é muito mais do que algo que a gente quer tirar em psicoterapia, né? Ele é Sim, algo que traz uma comunicação. Ele está comunicando alguma coisa. Como que aquela pessoa funciona, sim. né? Com relação aos traumas que ela teve, com relação aos conflitos e às angústias que ela carrega dentro de si, Uhum, tá? tá. Então, Deixa eu te fazer uma pergunta. A criança geralmente percebe que aquele ato é um ato errado do adulto, né? Porque o abusador, geralmente, ele é uma pessoa cativante, né? Digamos assim. A própria Carolina Arcari falou na nossa outra live, né? Os meios que esses pedófilos, esses abusadores acabam se comunicando com a criança, né, interagindo com a criança, para que ela ache que aquilo seja um carinho, né, ou uma forma de carinho, né. Ao seu ver, você acha que a criança tem capacidade de perceber que aquilo é errado, ou ela só vai perceber mais para frente? Como é que acontece, assim, em termos de... não se trata de capacidade, porque senão fica parecendo que a gente está falando de esforço. A criança tem que se esforçar para isso. Não, tá? A mente, ela tem um tempo para amadurecer, né? Uhum, A mente, ela só vai alcançar a maturidade completa aos 21 anos. sim. Então, né, isso passa pela introjeção da questão da moralidade, do certo e do errado, né, daquilo que é Uhum, cultural, que é certo, daquilo que é cultural, que é errado. E isso vai sendo construído. Nenhuma criança nasce sabendo que é certo e que é errado, né? sim. Isso vai sendo construído na medida que ela vai interagindo com o mundo e Uhum, com as outras pessoas, com adultos, com outras crianças, né? Então, o que acontece? Se a gente for pensar no conceito de sexualidade, por exemplo, né? Como nós conversamos na live, eu e a Caroline Arcari, né? A sexualidade, ele é um conceito que não se restringe apenas ao ato sexual genital que uhum, acontece a partir da adolescência. Tá? A sim. sexualidade é uma construção que começa desde a vida intrauterina, né? Sim, E está relacionada à obtenção de prazer, bem-estar, tá? sim. A questão da vida, então, aos prazeres, ao bem-estar. Então, a sexualidade pode ser um bebê sendo amamentado, por exemplo, né? Uhum, Então, a questão da oralidade está sendo ali estimulada, dá prazer ser alimentado, traz bem-estar ser alimentado, isso é sexualidade, sim. né? A criança que está lá brincando, né, ela sente um prazer. Muitas vezes a criança, na hora do brincar, a gente pode pegar aí uma criança que já tem controle dos esfíncteres e tal, que é xixi e cocô, às vezes pode fazer um xixi ali na hora do brincar, porque sente prazer brincando. Então, Uhum, a sexualidade, ela é a busca pelo bem-estar e pelo prazer, tá? Se a gente levar isso em conta, né, para ela, qualquer ato de aproximação, né, de afeto, de colocar a mão aqui, de fazer um cafuné ali, colocar o carrinho, né, ela não tem essa distinção. Nem sempre ela vai ter uhum, essa distinção entre o que é certo e o que é errado. Por quê? É, para ela, tudo isso é uma coisa afetiva, uhum, né? Para ela pode ser uma coisa afetiva, né? Gostosa, né? Às vezes um carinho, porque o abusador ele não começa já com a penetração, ele começa seduzindo, ele sim. começa
com carinho, ele começa... Então, isso tudo dá prazer na criança. Sim. Tá? Então, ela não sabe distinguir o que é certo e o que é errado por conta que ela busca o bem-estar, ela busca o prazer, como qualquer ser vivo, né? E ela não consegue distinguir essa questão. A partir dos 3 anos, por volta dos 3 anos, a criança começa a introjetar, tá, aquilo que a gente chama de aspecto moral. Então, a partir dos 3 anos, ela já consegue começar a construção dela no sentido de compreender o que é certo e o que é errado. Tá? Então, nem sempre a criança ela vai saber o que é certo e o que é errado, né? Então, por isso que a aproximação com a criança por parte dos pais tem que ser uma coisa sempre muito visada, abertura para o diálogo, né? O sentido de ir conversando com ela desde pequenininha sobre o corpo, sobre respeitar o espaço, né? Sobre que o outro respeite o seu espaço, aonde que ele deve ser tocado, onde não deve, por quem, em quais ocasiões. Sim. Então, essas conversas têm que ser feitas desde sempre. Justamente por isso, porque a criança nem sempre vai perceber o que é certo e o que é errado. Né? Para ela, tudo é uma questão de carinho, questão de afeto, até o ato se consumar, e aí fica estranho. Sim. Né? Então, essa construção da moralidade, ou seja, o que é certo e o que é errado, ela vai com o tempo, ela é um processo. Né? Sim. Então, ela nem sempre vai saber o que é certo e o que é errado. Sim. Tá? No nosso grupo, eu já ouvi relatos de pessoas comentando para mim, é difícil entrar na justiça, ou pensar mal do meu abusador, porque ele também me fez bem, ele também brincou comigo, ele também tive momentos bons com ele. Então eu prefiro esquecer, esconder e fingir e viver minha vida. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre esse esconder e passar por cima e viver a vida, né? Porque, ao meu ver, como vítima, né, é muito difícil isso. Sempre tem os gatilhos, né? É uma coisa que a gente memória é uma coisa que a gente não pega ela assim e joga fora, né? A gente tem aí o filme, né, que a gente estava comentando. Para quem não assistiu, eu recomendo muito o Divertidamente, né? Que ele mostra a importância de cada sentimento, né? Cada mudança na vida da pessoa vai gerar uma mudança no pensamento e nos sentimentos, e o cérebro começa a trabalhar de forma diferente, né, Léo? E vai tentando se ajustar, mas nesse meio tempo do se ajustar, acontecem muitas coisas, né? E esse filme aborda muito isso. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso pra gente. Sim. Às vezes a gente tem a ideia de que a nossa mente, ela é como uma pizza, né? Você tira um pedaço, come e acabou. Aquele pedaço não vai estar mais ali, né? Não. Tudo que a gente vai vivendo vai ficando dentro de alguma maneira, consciente ou inconscientemente. O que acontece com a pessoa que ela quer ficar adiando, ela fica adiando, né? Talvez ela adie numa tentativa de não entrar em contato, porque uma questão muito dolorosa. É uma ferida, né? André? É uma ferida muito dolorosa, muito desagradável de entrar em contato, né? Mas assim, o que não é dito não é esquecido nem apagado. Exatamente. Tá? Não vai sumir porque você não olha para isso, né? Não vai sumir, vai continuar ali e isso vai sair por algum canto. Isso vai aparecer como doença no seu corpo, isso vai aparecer como uma angústia muito grande, uma depressão muito grande,
uma dificuldade de você construir um social com as pessoas. Isso vai aparecer lá na frente na sua sexualidade com o seu parceiro, parceira, né? Isso de alguma maneira vai aparecer, né? Então, enquanto você não olhar para isso, e olhar para isso, leia-se, né? Sim. Falar sobre isso, né? E o mais indicado é falar num espaço protegido, tá? Como, por exemplo, dentro de uma sessão de terapia, né? Enquanto você não olhar para isso, aquilo vai continuar operando dentro de você e vai encontrar vias para escapar, E assumir para si seja mesmo pelo que corpo, aconteceu, né? né? O primeiro passo é Porque e aí, assumir o que que acontece, aconteceu, né? né? Porque eu, por muito tempo, resolvi esconder para fingir que nada aconteceu, né? Então, eu me tratava com psicólogos, mas não verbalizava que isso tinha acontecido. E eu achava que falar sobre a minha vida ia resolver alguma coisa, né? Então, eu não verbalizava querendo esquecer, mas ao mesmo tempo eu estava ali, mas não podia ser ajudada porque eu não estava verbalizando, porque eu não queria assumir para mim mesma que aquilo tinha acontecido, eu não queria assumir nem para mim, muito menos para outra pessoa, né? Então, como é que o psicólogo poderia ajudar? Jamais, né? Então, a pessoa primeiro tem que assumir para si mesma o que aconteceu, para ter mais liberdade para falar com o outro e procurar ajuda, né? Então, a pessoa primeiro tem que assumir para si mesma o que aconteceu, para ter mais liberdade para falar com o outro e procurar ajuda, né? Isso, né? Realmente assim, né? A mente ela vai encontrando caminhos ali para não deixar a gente olhar muito para algumas coisas, Sim. tá? Só que isso vai aparecer de uma outra maneira lá na frente, tá? Então é importante, né, olhar para isso desde sempre. O não contar, ele, ele vai, aquela questão vai continuar ali, né? E, e é isso, né? Acho que o fato de você não olhar não significa que vai deixar de existir, Sim, com né? certeza. O fato de você não falar sobre isso. Eu tinha um professor muito importante na minha especialização que dizia o seguinte: o remédio ele sai pela boca e entra pelo ouvido, Uhum, né? Ou sim, seja, a fala, a pessoa colocar para fora, num espaço protegido, diante de alguém que vai estar capacitado para isso, né, faz diferença. sim. Pode ser dolorido no começo, mas é essencial verbalizar sobre isso. E quanto antes, melhor, né? O que acontece? Quando a questão é com um adulto, né, um adulto que a gente tem um afeto, a gente tem uma proximidade, né? Uma das bases da nossa construção psíquica é a idealização do adulto. A gente idealiza o adulto, especialmente, né, aqueles adultos que são mais próximos, especialmente mais ainda os nossos pais. Uhum, Né? Então, atribuir a essa figura paterna ou materna, que seja, né, uma característica tão destrutiva como uma violência, uma invasão, né, significa transformar, talvez, aquele ideal, aquela imagem construída em ruína. sim. E é um Né? processo muito Então, difícil também, né? e é um processo muito dolorido. Então, a pessoa vai jogando de lado, vai deixando de lado, né? Vai colocando lá no inconsciente, né? E busca, achando que isso vai resolver. E não, né? Isso não vai sair. Isso tem que ser visto. É diferente de Né? conversar com um amigo, né? Muitas pessoas eu ouço falar, já falo com os meus amigos, já me abro, tal. Mas é diferente você fazer um tratamento, né? Eu acho importante você falar sobre isso, né? Porque tem muito tabu, assim, né? São muitos os tabus no nosso mundo, né? E eu acho que em todas as minhas lives eu falo sobre tabu. Tá virando. Já vai virar meme até, né? Mas Sim.
é muito difícil, assim, você ouve muitos comentários. Para que psicólogo? Você vai lá e fala, né? Eu tô aqui, eu falo com os meus amigos, eles conversam comigo também, não preciso pagar por isso, né? Muita gente fala, né? Por isso que eu queria que você comentasse, mas eu vou deixar essa pergunta mais para o final, só para você pensar aí um pouquinho. Eu queria saber de você agora, Tá bom. na sua opinião, assim, o que fazer quando alguém da família desconfia que a criança pode estar sendo abusada? Qual a melhor abordagem, na sua opinião? Olha, não tem uma receita de bolo para isso, né? Não tem um jeito só, né, para fazer isso, tá? Agora, se a pessoa puder, por exemplo, ficar atenta, né? Se há uma suspeita, ficar atenta com a rotina dessa criança, com quem que ela tá, quando ela tá, onde ela tá, né? O que que ela tá fazendo, né? Se o adulto ele tiver uma suspeita, ele pode se aproximar da criança nesse sentido, né? De observar mesmo a rotina, de estar mais próximo, né? Uhum. E oferecer um espaço para ela, né? De acolhida, né? De perguntas. Per, Às vezes as perguntas elas não precisam ser muito diretivas, no sentido da criança responder sim ou não, Às vezes é até né? pior, Porque né? isso é até pior, porque isso pode produzir falsas memórias, isso vai fechando, não abre, e a nossa ideia é abrir. A criança, ela se abra, né, e não que ela feche, né? Então, perguntar de forma aberta para a criança, não de uma forma que feche com uma resposta sim ou não. Uhum. Prestar atenção, né, na rotina dela e acionar os órgãos responsáveis, né? O Conselho Tutelar, né? A gente tem aí o CREAS, né? A gente tem o Conselho Sim. Tutelar, que Disque quem vai fazer essa denúncia. investigação são eles, tá? Hum. Ah, Leonardo, mas se eu acionar o CREAS ou se eu acionar o Conselho Tutelar, eles vão ficar sabendo que sou eu vou causar uma desgraça na minha família. Olha, o Conselho Tutelar ele não existe só para arrancar a criança da casa, né? Sim. O Conselho Tutelar ele vai investigar junto com a assistência social, junto com o CREAS, ele vai fazer um movimento de investigação, tá? Inclusive com psicólogos que lá trabalham, né? Então, não precisa ficar com medo, né? Nossa, mas vão saber que fui eu. Não, né? Você tem todo o direito do anonimato, né? Então, é uma questão E, que deve ser vista e o e, o, adulto pode prestar atenção, sim, e o que é né? mais importante, né? Proteger a criança ou acabar, digamos assim, com a família, né? Porque eu não acho que é acabar com a família. Eu acho que quem comete um crime desse, você deve entender muito mais que eu, é uma pessoa doente que precisa ser tratada e pagar pelos seus crimes, digamos assim, né? Você vai se calar só porque é alguém da sua família. Você vai deixar de proteger seu filho, seu neto, seu sobrinho, porque é alguém da sua família, né? Existem tantos problemas, existem tantas doenças. É, muita gente tem várias doenças na família, tem trocentas pessoas, tem cleptomaníacos, tem, né? E, e nesse caso a gente está falando da vida de uma criança, né? Que foi ali a vítima. Então, assim, vou deixar uma mensagem aqui. O que é família, né? A família está ali para proteger, para estar do lado, para ensinar o que é certo, o que é errado, né? E nesses casos, se Uhum. calar é a pior coisa que você faz para a criança, né? A mãe, o pai, ou seja, o avô, a figura que está ali com a criança, né? Está ali para proteger.
E se a criança não tem Isso. quem a proteja, ela vai crescer com sequelas muito maiores, né? Porque ela não vai ter uma base ou uma segurança, né, de que tem alguém ali olhando por ela, de que tem alguém ali para protegê-la, né? Então, até aproveitando esse ensejo, eu queria te fazer uma pergunta. O que você acha, assim, quando os pais ou familiares próximos da vítima não acreditam na queixa, que a gente já viu isso no nosso grupo, isso pode ser considerado Uhum. uma negligência familiar? Olha, a gente pode pegar de dois caminhos para responder, né? A gente pode pegar dois caminhos, né? A questão da palavra negligência. A palavra negligência é uma palavra muito utilizada no vocabulário jurídico, Sim. né? No vocabulário da psicologia, a ótica é um pouco diferente, tá? Então, essa questão da negligência, ela sim, ela existe, né? Ela existe do ponto de vista jurídico, do ponto de vista social, né? A psicologia, como a psicologia não está lá para julgar ninguém, né? A psicologia está lá para tratar, para acolher, para ouvir, né? Então a gente pode compreender de uma outra ótica, né? Então vou pegar o caminho da psicologia, que é a minha área, tá? Então, assim, se a gente for pegar do ponto de vista das teorias sistêmicas, por exemplo, da teoria familiar sistêmica, por exemplo, né? Uhum. O que é muito comum acontecer, que a gente observa muito, por exemplo, é a família fazer uma espécie de conluio, ou seja, se organizar de tal maneira que vai manter as verdades desajustadas, dolorosas, doentes, veladas. Uhum. Então a família muitas vezes faz esse movimento, né, de manter as verdades que são verdades doentias em segredo e veladas, né? Então existe esse movimento, tá? Ah, Leonardo, mas a pessoa nota isso, né? O familiar nota isso? Não, porque é um movimento inconsciente. Tá? Então existe uma espécie de um conluio, uma espécie de uma organização inconsciente familiar para que mantenha essa verdade velada, porque ela é muito doentia. E ela não pode aparecer de forma inconsciente. Né? Então, a família tem essa organização. Então, dentro da questão da psicologia, a gente pode olhar por essa ótica, dessa questão mais do sistema familiar, e Uhum. a gente pode olhar pela lógica, pela ótica da individualidade ali dentro. Né? Nós sabemos que a pessoa ela não é isolada, ela está no meio, ela está num grupo, ela está dentro de uma família, existe um sistema que as pessoas se interferem entre si, né? Então existe essa ótica e existe também a ótica da questão da individualidade, né? Onde o processo de negação ele fica presente, tanto por parte da criança quanto por parte do familiar. Então, só para resumir, dentro dessa questão da psicologia, a gente pode olhar por dois caminhos agora que eu estou pensando, né? Essa questão da organização familiar, o inconsciente, né? Que Sim. é a maneira como a família se organiza para manter aquilo escondido, né? Que é uma questão inconsciente. E o segundo caminho é a negação, que é uma defesa que a mente usa, que é inconsciente, para evitar entrar em contato com coisas dolorosas como um trauma desse. E eu, Né? como tema jurídico, ainda insisto na negligência com a criança, né? O que é a negligência? Você simplesmente se abster, né? Você saber de algo errado e Sim. não fazer, né? Ali, nesse caso, né? Seria a negligência. Isso fica, Você está sendo negligente né? com a criança ou com o adolescente, Sim. né?
Porque A negação, ela eu pode ser uma entendo, negligência, eu né? entendo a negação, o momento de negação, eu entendo todos os processos, é, eu entendo isso que você acabou de falar, e pôr, e colocar. E essa coisa de organizar para ser velado, para a família não se expor também, eu entendo isso. Mas nenhum desses caminhos você está protegendo a criança, né? Que é Sim, a principal pessoa ali que você tem que proteger. Você não tem que proteger a sua família, você não tem que proteger o seu nome, você tem que proteger aquela criança que está necessitando sim. de você, né? É Do que seu são, respaldo. é que são caminhos, Dre, né, que não dizem respeito à razão, à racionalidade. Como eu disse, são inconscientes, né? Então não tem a ver com o arbítrio da pessoa. Então, dentro da ótica da psicologia, a gente olha, né, o que está acontecendo, o funcionamento disso. Por que que precisa estar tão doentio isso? Então a gente vai olhar isso. Agora, é claro que a questão da negligência, ela existe. A negação, ela é uma negligência, só que é uma negligência inconsciente, Uhum, né? sim, Então, isso precisa ser investigado, isso precisa ser cuidado, ser olhado, tanto pelo jurídico quanto, né, pela clínica, pela questão dos tratamentos, sim, né? sim. Tratamento Então, multidisciplinar, né? são óticas diferentes para uma mesma coisa, Sim, né? Uma coisa não exclui a outra, né? O fato de haver uma negação não significa que não haja negligência do ponto de vista jurídico, sim. né? Mas dentro do ponto de vista clínico é esse que eu estou te falando. Eu queria que você comentasse um pouquinho, como a gente conversou antes, né? Sobre o filme, só para a gente poder não divulgar o filme, porque a gente não está sendo patrocinado aqui, mas é que eu acho ele muito interessante para ser assistido junto com os filhos, né? Inclusive, é uma animação da Pixar, acho que é da Pixar, né? É uma É da Pixar. animação que fala sobre essas transformações, né, na vida de uma criança e o que gera, né? Aí tem a ilha da amizade que é quebrada, a ilha. Comenta um pouquinho para a gente, Léo, sobre a ótica da psicologia sobre esse filme. Por que que é tão É, importante cada sentimento, né? é interessante, né, que você trouxe esse filme, falou da ilha, da amizade, né? E tem filme para quem viu ou vai ver, vai ter algumas ilhas ali. Sim. O que acontece? Só para contextualizar um pouco, o filme ele se passa dentro da mente de uma menina, né? Que Ai, Léo. passa por algumas perdas, né? A família dela muda de cidade, ela perde alguns amigos e tudo mais. Então, o palco da encenação da animação é a mente da menina. E existem algumas ilhas, como por exemplo a Ilha da Amizade, que a Andressa mencionou. Se a gente for aproximar essa questão do nosso tema em questão, que é a violência sexual, né? Essas ilhas elas vão sendo quebradas, né? Ali no desenho, na animação, e algo parecido vai acontecendo eu fico pensando, com a criança que passa por esse tipo de trauma. Quer dizer, né, a parte social pode ficar prejudicada, a parte sexual pode ficar prejudicada, né? A parte alimentar pode ficar prejudicada, a parte Confiança. da saúde do corpo pode ficar prejudicada, né? Então, são ilhas que vão ruindo, né? Se não for olhado, se não for tratado. Eu fiquei pensando nisso com relação às ilhas, né? Sim. Agora, o filme, ele todo gira em torno de uma série de sentimentos que são personificados ali. Então tem a raiva, tem a tristeza, tem a alegria, tem o nojo, né? Tem o medo. Então, assim, a gente pode compreender, né? Existem alguns sentimentos que assumem o nosso painel de controle, né? Sim. Da mente, do nosso mundo interno.
né? Então, ora a gente está feliz, ora a gente está triste, ora a gente está com nojo, ora a gente está com raiva. Não tem problema ter esses sentimentos todos, né? A riqueza interna humana é algo muito grande, né? Então, existe todo um leque de sentimentos e cada um tem o seu belo, vamos dizer assim, né? Sim. Então, a gente pode separar em dois tipos: sentimentos inóspitos e sentimentos que a gente aceita, hóspitos, né? Sim. Então, o que são os sentimentos inóspitos? São aqueles sentimentos que a gente causa um desconforto na gente, como, por exemplo, a raiva, o ódio, a inveja, né? O Sim. nojo, o medo, a tristeza. Então, assim, a gente pode compreender, né? Existem alguns sentimentos que assumem o nosso painel de controle, né? Sim. Da mente, do nosso mundo interno, né? Então, ora a gente está feliz, ora a gente está triste, ora a gente está com nojo, ora a gente está com raiva. Não tem problema ter esses sentimentos todos, né? A riqueza interna humana é algo muito grande, né? Então, existe todo um leque de sentimentos e cada um tem o seu belo, vamos dizer assim, né? Sim. Então, a gente pode separar em dois tipos: sentimentos inóspitos e sentimentos que a gente aceita, hóspitos, né? Sim. Então, o que são os sentimentos inóspitos? São aqueles sentimentos que a gente causa um desconforto na gente, como, por exemplo, a raiva, o ódio, a inveja, né? O Sim. nojo, o medo, a tristeza, são sentimentos inóspitos. E a gente não quer hospedar eles, a gente quer execrar. Só que isso não é possível. Lembra lá do modelinho da pizza que eu Uhum. falei? Não dá para colocar de E lado. eles são Está ali, importantes, né? Pelo que mostra né? o filme, e todos eles são importantes, né? O medo para trazer um, um certo. Isso. A gente não pode esquecer, eu vou dar spoiler aqui, tá? Que acontece todo um problema na animação, né? E quem resolve toda a questão é a tristeza, né? É a Sim, tristeza que encontra o melhor caminho, né? Porque a tristeza traz um outro estado, um estado de ânimo nosso, que é o estado mais introspectivo, que é o estado da reflexão. Normalmente ela vem acompanhado desse estado sim, introspectivo nosso, né? Que a gente vai refletindo, a gente vai e por aí a gente vai encontrando caminhos. Então, o que acontece? A gente, muito costumeiramente, a gente está inserido dentro de uma cultura, tá? Onde o imperativo é a felicidade. Ou seja, todo mundo tem que estar feliz, sorrindo o tempo todo. E aí, o que acontece com os outros sentimentos? Não recebem olhos. A gente não olha para eles. Eles não têm espaço. Não, né? A sociedade não dá espaço para a gente olhar para a nossa tristeza, para a gente falar sobre ela. e a rede Quem social piorou gostaria de muito ouvir? isso, né? Quem gostaria de ouvir, não está tudo bem, quando alguém pergunta, e aí, tudo bem? É, Né? Então, assim, é importante acolher esses sentimentos que são inóspitos, olhar para eles, porque eles vão passar, né? E eles têm algo para mostrar de você para você, né? Então, é, é importante aproveitar da melhor forma possível o seu mundo interno, sim, porque ele é muito rico, com certeza. né? Por último, e não menos importante, eu gostaria que você comentasse um pouco como é esse atendimento com um psicólogo e a importância de se tratar não só a vítima, mas em alguns casos também a família, a própria família, né? Porque tem gente que, ao descobrir, fica muito abalada também, às vezes mais do que a própria vítima naquele momento, né? É... Então, antes de você comentar aquela minha pergunta, eu queria que você comentasse a respeito disso, né? Como é feito o tratamento quando não só a vítima precisa desse tratamento, mas você percebe que toda uma família tem que ser envolvida, né?
sim. É fundamental, né? Os resultados, né, da psicoterapia, eles estão diretamente associados com a participação da família. Então, se a violência sexual ela é interrompida, tá? Se existe um reconhecimento quanto à ocorrência dela e a família estiver envolvida, né, a gente espera que colher os melhores resultados possíveis. Então, quanto mais a família estiver envolvida, quanto mais essa violência for reconhecida e não ficar na negação, não ficar nesse conluio, né, Uhum. a violência for interrompida, os resultados podem ser muito favoráveis, né? Então, então é realmente muito importante envolver, porque não se trata de uma questão, como eu falei, isolada da criança. Vou tratar a Sim. criança. Não. E como, Né? Nós vamos tratar a criança, mas assim, ela está inserida dentro de uma família que funciona de determinada maneira, né? uhum. Mas a família precisa querer, a família precisa se envolver. Não dá para fazer milagre. Costumo falar que o psicólogo ele não bate uma varinha de condão. Olha, mágica. Não, a pessoa precisa estar afim, a pessoa precisa querer, a pessoa precisa querer receber orientações, a pessoa precisa querer receber tratamento, do contrário não adianta. Sim. Né? O tratamento em psicoterapia, ele não funciona se a pessoa não quiser. Não funciona. Né? Então, isso é de fundamental importância. E precisa existir entre o profissional e, e o paciente uma afinidade, né, para poder seguir o tratamento de forma correta, né? Porque se não tiver essa afinidade, a pessoa vai acabar não falando, ou não se tratando, ou não se sentindo tão confortável também, né? Existem várias linhas, né, Léo, da psicologia, e eu queria que você comentasse se existe realmente alguma diferença, ou se é só questão de adaptação, ou se existe uma indicada para cada caso. Essa pergunta, assim, eu estou perguntando, mas mesmo por minha curiosidade, né? E eu acho que isso gera curiosidade em todas as pessoas, né? Por que existem várias linhas, né? Uma é indicada para cada coisa, ou cada uma só aborda de algum jeito, mas vai chegar no mesmo final, ou sei lá, cada, cada pessoa se adapta a um tipo de linha. Responde aí essa pergunta de US$ 1 milhão aí. Perguntaça essa. Bom, tudo vai depender do que você busca. O que você quer, né? O que você busca? O que você está querendo encontrar? O que você está querendo, né, resolver, né? Então, o que difere as linhas, especialmente, é a questão do objeto de estudo, né? Então, o objeto de estudo, por exemplo, da linha psicanalítica, ela é o inconsciente, Uhum. né? O objeto de estudo da comportamental, ela foca o comportamento. Então, a mudança no comportamento. Né? Então, tudo vai depender do que a pessoa busca. Tá. Né? Se ela quer simplesmente cessar comportamento, cessar pensamentos, né? É a questão, né? Os comportamentalistas diriam que, né? Agora, se ela quiser se compreender mais, se ela quiser olhar por que ela faz certos movimentos com ela mesma, né? Por que ela está repetindo essa relação abusiva com os namorados dela atualmente, né? Com as relações que ela foi tendo na idade adulta? Por que ela foi buscando tudo isso de forma repetida? Uhum. Né? O que será que está dentro de mim que eu não conheço, que me faz agir, reagir dessa forma, pensar desse jeito, sentir desse jeito? Né? Então, tudo vai depender do que a pessoa quer, né? Lembrando que existem desdobramentos de sintomas assim muito amplos, né?
Os desdobramentos pode ser, como eu falei, né, essa questão da repetição de uma relação abusiva, né, porque sofreu o abuso lá atrás, né? Pode aparecer como um sintoma físico, pode aparecer como um sintoma de comportamento, como agressão, agressividade, né? Então, tudo vai depender do que, de fato, a pessoa procura. Agora, sem dúvida, né, a pessoa precisa encontrar alguém que ela goste, né? Que ela goste de estar ali, que ela goste de estar ali conversando, que ela sinta que cresce, que se desenvolve, né? E querer ser ajudada também, né? Não adianta Isso é a só condição, comparecer ali nas sessões condição sine qua non para, né, para uma psicoterapia dar certo, é estar afim verdadeiramente e se e acreditar, comprometer, né? né? Então, por último, eu queria que você comentasse sobre esse tabu, sobre esses comentários que a gente ouve aí, nada relevantes, né? Sobre a diferença entre um psicólogo e um amigo. Sim. Como eu falei, né, o psicólogo, diferentemente do amigo, ele tem um método, ele tem um conjunto de técnicas que ele vai intervir ali com você, por meio ou do diálogo, quando é adulto, ou por meio do lúdico, quando é criança. Tá? Então, é um conjunto de técnicas. Tá? A amizade pode oferecer, sim, uma escuta, um acolhimento, né? Mas não é o simples Mas a questão desabafar dos que vai resolver. instrumentos, exatamente. Né? O desabafo, ele vai até certo ponto, né? Chega uma hora que vai realmente precisar conversar com alguém que se capacitou para isso. Muita, você falou do tabu, né? Muita gente acha, nossa, para que eu vou no psicólogo? Não sou louco, né? Para quê, né? Como assim, né? Eu vou tentar resolver meus problemas sozinho, né? Sim. A Mirelle Eu até costumo chegou a dizer comentar que na nossa live na semana passada que muitas pessoas até é, pedem para não colocar o CID, né, no trabalho, porque senão as pessoas, pelo preconceito, né, acabam repelindo, né? sim. Então, eu costumo dizer assim, né, que não é porque você está em sofrimento que você é louco, né? Então, existe sofrimento na loucura, existe sofrimento na não loucura, né? Então, assim, não é porque você não vai procurar terapia que você é menos ou mais louco, sabe? Né? Não, você está querendo olhar para o seu sofrimento com alguém, acompanhado de alguém Eu que acho estudou mais para isso, tem louco ali, você precisar de né? ajuda e não querer se ajudar por medo de ser taxado de louco. É. Compreendeu? E eu vou dizer, e eu vou dizer uma coisa assim, André, que eu costumo dizer para as pessoas que, mas a pessoa vem e fala, nossa, mas você fica cuidando de louco? Olha, eu vou falar uma coisa para você, eu costumo falar. Eu, eu cuido muito mais de gente não louca, do ponto de vista da esquizofrenia, né, desses transtornos bem Sim. severos, do que louco, né? Porque as pessoas que procuram um tratamento, elas têm um quê bom de sanidade, Sim. né? Sendo loucas ou não. A gente encontra sanidade na loucura também, E o né? que é ser louco, né? Então, Não dizem que todo mundo tem um pouco de louco, né? Eu queria saber qual é a definição, só para deixar uma reflexão aí para quem está assistindo, para quem ainda vai assistir. O que é uma pessoa louca, né? Todo mundo tem um pouco de louco, tem um pouco de são, todo mundo tem um pouco de todas as características, né? E todo mundo é diferente de todo mundo. Cada um é cada um, graças a Deus, não somos robôs, né? E cada um lida com as suas sim, situações de maneiras diferentes. Mas o é, psicólogo está aqui para ajudar a gente, né?
a resolver muitas questões que a gente acha até que pode resolver sozinha e vai empurrando com a barriga, né? Quando chega lá na frente e vê, nossa, quanto tempo eu perdi podendo estar bem agora se eu tivesse começado o tratamento antes, né? Só por achar que eu vou ser taxada disso, taxada daquilo, né? Eu acho que esses tabus precisam acabar, as pessoas precisam ser mais seguras de si mesmo, né? E saber o que elas necessitam sem pensar no que a sociedade vai pensar ou vai falar, né, Léo? Eu acho que autossegurança, ou você afirmar para você mesmo, você saber o que você mesmo quer dentro de si e ir à luta, e procurar ajuda, com profissionais capacitados para isso, eu acho que é o mais importante, né? Do que ficar tirando o selfie, sorrindo, né? Isso não é normal. Uma vida, você vê o feed do Facebook, do Instagram, ai, tô sempre feliz, tô sempre sorrindo. Isso não é normal, né? Isso não é normal e gera frustração em muitas pessoas, porque muitas pessoas acreditam mesmo que aquela pessoa que está postando aquilo é feliz o tempo todo. E isso não é normal, né? Todo mundo tem sua bagagem, todo mundo tem seus momentos ruins, de desgraças, ou não, mas ninguém é feliz o tempo todo, né? Eu acho que não tem como. E a gente sempre, mesmo que você não tenha muitos problemas assim traumáticos, né? Um psicólogo está aí para te ajudar a se conhecer melhor, como ser, como você ser uma pessoa, o melhor de você. É isso que eu tenho para dizer. Mesmo quem não tem trauma, né, Léo, pode procurar um psicólogo para se autoconhecer e saber dar o melhor de si mesmo, né? Sim, acho que com toda certeza, você falou muito bem, né? De médico, de louco, todo mundo tem um pouco. Eu questiono muito essa questão da loucura e da normalidade, né? Até que ponto não existe loucura nessa normalidade doente, Sim. né? Então, quem nunca, né, ergueu o dedo do meio no trânsito, quem nunca saiu xingando por aí, quem nunca bateu no outro lá no parquinho, quem nunca, né, são, são expressões da nossa loucura. Todos nós temos uma parte louca dentro de nós. Ela aparece às vezes e aparece não, às vezes. Mas ela existe. Todos nós. Não tem quem não tenha uma loucura. E que bom que existe a loucura, porque Sim. através da loucura é que surge a arte, é que surge a música, né? É que surgem as grandes obras, as grandes genialidades. Né? A gente pode pensar no Van Gogh, a gente pode pensar no Beethoven, né? A gente pode pensar no legado de todas essas pessoas. Sim. Né? A questão é, o que eu faço com a loucura que habita em mim? Eu vou ser destrutivo ou eu vou construir algo? O que eu faço com aquilo que me dói? Como eu transformo a minha dor para algo bom, algo que vai ser construtivo? Essa é uma boa Sim. questão. Como eu vou transformar a minha dor? Né? Esse trajeto a gente pode fazer em psicoterapia junto. Sim. Né? Como fazer do limão uma limonada. Estou lendo um livro que eu tenho gostado muito, que chama Ostra Feliz Não Faz Pérola. Uhum. Né? Que a pérola ela é resultado, dentro da ostra, de uma invasão de um grão de areia. Para quem não sabe, a ostra é um bicho, uma concha muito fechada, né? E quando entra um grão de areia, né, aquilo machuca muito a ostra por dentro. Sim. Né? E aí, o que ela acontece? Vamos imaginar que ela pense, poxa, se eu não consigo expulsar esse grão de areia daqui que tanto me machuca, eu vou tentar envolver esse grão de areia com alguma substância lisa, redonda, e não vai machucar tanto.
né? Daí surgem as pérolas. Então, Sim, como transformar o seu grão de areia em pérola? Pérola é um dos objetos mais valiosos da humanidade, sim, que a humanidade descobriu, que a humanidade encontrou. Né? Porque a pérola ela é resultado, dentro da ostra, de uma invasão de um grão de areia. Para quem não sabe, a ostra é um bicho, uma concha muito fechada, né? E quando entra um grão de areia, né, aquilo machuca muito a ostra por dentro. sim, Né? E aí, o que ela acontece? Vamos imaginar que ela pense, poxa, se eu não consigo expulsar esse grão de areia daqui que tanto me machuca, eu vou tentar envolver esse grão de areia com alguma substância lisa, redonda, e não vai machucar tanto. Né? Daí surgem as pérolas. Então, sim, como transformar o seu grão de areia em pérola? Pérola é um dos objetos mais valiosos da humanidade, sim. que a humanidade descobriu, que a humanidade encontrou. Né? Quer dizer, o que você vai encontrar dentro de você, né, de valioso, que você vai transformar essa dor? E você Né? sempre É um pode ir para os processo. dois Ah, caminhos, Leonardo, né? mas é de um dia para o outro, é não sei o quê. É assim. Não, não, não. É um processo, é um trabalho. Né? Isso é um processo. Né? A pérola não surge de um dia para o outro na ostra. Aliás, Tem um demora tempo, muito. demora. Então, Demora. por isso que a psicoterapia ela precisa ter uma continuidade, ela precisa ter uma assiduidade, precisa ter adesão da pessoa, semanal no mínimo, durante meses e, quiçá, até anos, e não tem problema nenhum, se for. Só tem a ganhar. Com certeza. Tem alguma Né? consideração a mais a fazer, Léo? Eu acho que é isso, né? Acho que a violência sexual, a infância é uma coisa muito preciosa. A infância é algo que não cabe invasão, não cabe destruição na infância. Né? A infância é algo que a gente precisa preservar, precisa ser, né? Ela é muito preciosa e ela precisa existir, né? Da forma mais afetiva e amorosa possível e com Sim, respeito. Né? E então, assim, acredito muito nisso, nesse trabalho que você está fazendo. Meus parabéns, tá? Acho que a gente pode ajudar muita gente que está ao nosso redor, né? Quem está procurando ajuda. A também orientar a procurar ajuda, né? E eu sei que não é fácil, não é um processo fácil de passar, né? Tampouco é fácil de saber o que fazer. Então, realmente isso precisa ser visto e não fechado os olhos, não só pela sociedade, mas por quem sofre também, sim. né? Desculpa, acabei me emocionando um pouquinho. É isso, então. Tá viva, né? Que Opa, bom. eu estou gostando muito de estar ajudando algumas pessoas, né, Léo? As pessoas que estão de fora não conseguem ver, né, o trabalho que a gente consegue, que a gente está fazendo. A gente começou faz o quê? Um mês e pouquinho. Já atendemos algumas pessoas, já ajudamos bastante gente. Espero que isso cresça. Dentro do meu coração, eu oro muito a Deus para que a gente consiga ainda ajudar muitas pessoas. Mas o mais importante é falar sobre o tema e instruir as pessoas para que isso não aconteça, justamente pelo que o Léo falou agora. A infância não deve ser destruída, né? E, e um abuso acaba destruindo essa infância. Então, esse projeto foi criado, para quem não sabe, inicialmente numa conversa minha com o meu primo, o Leonardo,
E eu externei para ele essa minha vontade de criar um grupo para ajudar essas pessoas que sofriam pelo mesmo que eu tinha sofrido, mas principalmente alertar a sociedade de que não fechem os olhos para esse tema, olhem mais para suas crianças, que deixe a infância ser uma infância mais feliz, mais leve, mais simples, né? Então eu estou muito feliz por ter meu primo aqui, que me deu a maior força e me ajudou a montar esse grupo, trouxe consigo muitos voluntários aí para dentro do grupo. Agradeço ele estar aqui fazendo essa live comigo, tirando essas dúvidas. Isso daqui é para vocês, eu espero que ajude muitas pessoas ainda. Obrigada, Léo, por seu Obrigado tempo, você. por me apoiar nessa jornada, que eu acho que vai ser muito bonita e tem muita coisa ainda pela frente. Eu que agradeço. Boa noite, gente. Obrigada por quem assistiu. Alguém tem alguma pergunta? Eu realmente não sei como funciona aqui no Face, se a pergunta apareceria aqui ou não. Eu não sei. Bom, então, quem tiver alguma pergunta, então depois manda pra gente. Eu Não vou. está aparecendo aí as perguntas? Não tá aparecendo nada, mas eu também é a primeira vez que faz aqui pelo Face, então eu não sei como é que fica. Eu estou conseguindo ver aqui, Dre. Você tá conseguindo ver Tô. as perguntas? É, Então vê perdoar. daí. A Leia Conte de Getulina. Perdoar? Não sei o que ela quis dizer com perdoar aqui. Ela deve ter feito um comentário enquanto a gente estava falando. Perdoar é muito importante, eu já falei em outras lives, mas perdoar, a maneira correta de perdoar, a gente precisa saber qual é a maneira correta de perdoar. Perdoar é um ato unilateral, como eu falei na minha live sozinha, né? A gente não precisa que o outro peça perdão para que a gente perdoe. A gente é um processo que para cada um vai demorar um tempo, né? E também não é esquecer. A partir do momento que você perdoa, você se liberta daquilo. Você não te deixa, não se deixa mais afetar por aquilo. Mas aquela realidade ainda existe. E perdoar também não significa que deixar de pedir, deixar de ir à justiça, deixar de fazer a justiça. Perdoar é só libertar esse sentimento de você contra o seu abusador ou de você contra alguém que te fez mal, se não for um crime, né? Perdoar uma dívida, você não precisa, vamos colocar numa forma que a pessoa entenda melhor. Perdoar uma dívida, o que é perdoar uma dívida? Você precisa, o Léo tá me devendo R$ 10. Eu preciso que ele venha pedir para mim para esquecer essa dívida, para perdoar essa dívida. Eu preciso que ele me peça para eu perdoar? Ou eu posso chegar nele e falar assim: eu te perdoo, Léo, por essa dívida e você não me deve mais nada. Eu me liberto. E eu liberto o Léo É, também dessa dívida. Mas no eu acho que caso uma questão. de abuso ou de crimes, você pode perdoar sim o seu agressor ou o criminoso, mas isso não impede também dele ter que pagar pelos crimes dele, né? Você tem que perdoar no seu coração e se libertar, né? Pode falar, Léo. Eu fiquei pensando aqui, ouvindo você falar, e a pergunta, né, da Leia, essa questão do perdoar, perdão, né? Perdão nos remete à culpa, né?
a culpa. E eu fico pensando o sentimento que fica, muitas vezes, em quem é abusado, que às vezes vem um sentimento de culpa. O que em mim fez com que isso acontecesse? O que eu fiz, né? Vem essas fantasias, né? Que estão associadas com um sentimento de culpa, Sim, né? Assim, como poder se perdoar, porque você era uma criança, você tinha seus medos, você tinha a sua maturação emocional, né? Você uhum, não podia escolher. Quem podia escolher era o adulto, sim, não você. Você era uma criança. Então, como poder se perdoar? Se perdoar, porque você fez o que você achava que ia ser bom fazer, né? Depois que você descobriu que não era bom, que não era uma coisa legal, né? Não era uma coisa certa, ética. Então, como poder se perdoar? Porque você fez o que dava para ser feito. sim, Tudo que você conseguia, porque tinha muito medo, tinha muita angústia, né? Estou dizendo assim, as pessoas que sofrem, sofreram com isso, né? Muito medo de envolver a família nisso, muito medo de causar algum rompimento familiar, muita vergonha, né? Então, é cercado de um monte de medo sim, e um monte de fantasia. Então, a pessoa vai caminhando conforme ela consegue por esses medos e essas fantasias. Então, como poder se perdoar? Eu acho que o mais importante do que perdoar, agressor, perdoar, é poder se perdoar. Não, eu fiz o que né? Fiz o que dava. Eu era uma criança. com certeza. Eu tinha medos. Então, como poder se perdoar, né? Tem mais alguma aí? A Rosa, a Rosa Salomão, como ajudar quem passou por isso e não quer se abrir? Bom, Tá aí uma grande questão. eu acho que as pessoas têm o seu próprio tempo, né? Não dá para a gente forçar mais uma vez algo que na vida dela acontecer, porque essa pessoa, inclusive, já foi forçada a fazer coisas que ela não queria. Então, as pessoas têm o seu tempo, né? E eu acho importante respeitar isso. Isso não significa que eu não possa, por exemplo, oferecer, olha, eu estou aqui à disposição, se você quiser conversar comigo, se colocar nessa posição de estar à disposição, para quando a pessoa sentir a vontade de falar, de conversar, isso traz conforto. Por mais que a pessoa não vai escolher falar para você ali, não. Sim. Mas você se colocar, ó, estou à disposição para quando você quiser. Se você não quiser agora, não tem problema. Mas se você quiser um dia, eu vou estar aqui. Isso É o acolhe, respeito, né? traz um conforto, né? Não dá para forçar, né? Acho que essa é a única regra. Mas como poder ser acolhedor, oferecer uma escuta, né? Com certeza. A Leia Conte, eu perguntei se o agressor não sendo o pai é mais fácil se esquecer. Acho que essa é uma pergunta que não dá Só as para a gente vítimas, generalizar, só as né? vítimas podem Só as dizer, né? vítimas podem falar, né? Existem diferenças entre a questão parental, né? E outros tipos de relação. A questão parental, ela encontra raízes muito mais firmes na nossa estruturação psíquica, Não só né? isso, Então, né, dentro Léo? desse ponto de vista, oi? Não só isso, né? Às vezes a pessoa é molestada por um padrasto que tá ali, que é tido como um pai também, né? Não Sim, precisa ser só o pai, mas a sim, figura paterna ali, né? a figura, Ou um né? tio que Então, está sempre com ela ali. É muito complicado, né? A gente saber responder uma pergunta dessa. sim. Mas realmente, em termos jurídicos, quando você é abusado por um pai, é, é uma é um agravante, né? É um agravante, porque é uma pessoa que deveria, em tese, te proteger. Isso em termos jurídicos. Agora, em termos sentimental, eu acho que cada um responde de uma maneira, né? Acho que você pode dizer isso melhor que eu, né, Léo?
Como eu disse, não dá para generalizar, né? Agora, a figura paterna, a figura materna, né, pode ser representada por um padrasto, por uma madrasta, por uma mãe adotiva, um pai adotivo, né? São figuras que fazem parte dos alicerces da nossa estrutura psíquica, né? Então, assim, nesse ponto de vista, existe toda uma idealização, existe todo, mas não dá para mensurar, não é matemática, é mais fácil ou menos fácil, não, né? Vai depender muito. A gente está falando de uma ciência que é uma ciência humana, não é exata, né? Sim. Não sei se eu respondi, Leia, mas, É que não tem mas é muita isso aí. resposta também, né? Depende de pessoa para pessoa mesmo. Depende de como aconteceram os abusos também, acho, né? É muito complicado responder uma questão dessa, né? Abuso é abuso, com certeza vindo do seu pai é algo muito pior, né? Porque seu pai É, deveria estar ali, seu pai, sua mãe, né? Porque já houve casos de mães que abusam dos próprios filhos também. Então, seu pai ou sua mãe deveriam ser base, né? Deveriam ser seu alicerce para o seu crescimento, né? E a partir do momento que faz uma coisa dessa com você, abala toda a sua estrutura psicológica e emocional. Foi redundante, né? Psicológica e emocional, né? Mas te abala, né? Eu costumo dizer que eu perdi minha infância. Eu perdi minha infância, eu não tive infância, né? Eu sofri calada e com isso, mas eu não posso mensurar e comparar a minha dor com a de outra pessoa. É a mesma coisa que se eu fizer um corte na mão e outra pessoa fizer um corte no mesmo lugar. Cada pessoa vai sentir de uma forma, eu acho. Eu acho isso, né? Isso é o meu pensamento. né? Como diz aquela frase, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser quem é. Exatamente. Só a pessoa sabe, né? Mas assim, existem muitas variáveis, né? Não só a questão de ser pai ou não, né? Mas assim, a frequência, né, com que aconteceu, a duração, né, em que a vítima ficou exposta, a idade dela, a época em que aconteceu, os tipos de atos que aconteceu, a relação que a vítima tem com o abusador e os efeitos que tem a revelação desse abuso. Então, são muitos fatores associados para ser mais fácil ou mais difícil, né? Então, Sim. não tem uma resposta, né, generalizada para isso. Uhum. São diversos os fatores, né? Tem mais alguma aí? Acho que não tem. Não. Pergunta não. É isso Então, aí. sucesso. Então, qualquer coisa, eu vou disponibilizar isso no YouTube, que está no meu nome, mas está sendo. Foi criado só para publicar os vídeos que a gente faz é, em prol desse tema. E acho que o Léo vai publicar no dele também, né, Léo? E vou disponibilizar esse vídeo e depois qualquer dúvida, se vocês tiverem, pode mandar aqui ou no Facebook do Léo, que ele também está super aberto, ele é voluntário lá no nosso grupo. Obrigada, Léo. Boa semana para você. Obrigada quem ficou aí até agora com a gente. Boa semana para vocês também. A Marta Regina de Paula tá te mandando um beijo. Um beijo, Martinha. Fica com Deus. Obrigado, viu, Dre? Obrigado, pessoal, por estar assistindo aí, por ter feito parte dessa construção toda. Obrigada. Beijo, Léo. Beijo. Tchau. Tchau.